Matos, sou um dos pastores da Igreja One, lá de São Paulo. E de verdade, eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais estando com meus amigos aqui, Eric, Evelyn, Caião. E eu quero dizer que os meninos lá de São Paulo, eles amam muito você, especialmente o Henrique. E ele me mandou mensagem falando assim, mano, ele falou assim, cuida do Lê aí pra mim. Eu amo muito ele, promete pra mim. Eu mandei não, só pra ele ficar desesperado. Mas sério, eu vim com muita expectativa pra cá. Eu prego amanhã de noite também, né? Não mentiram pra mim. Então, o que eu quero fazer hoje é lançar um fundamento a respeito da pessoa e da obra do Espírito, para que a gente consiga desenvolver isso amanhã. Então eu quero hoje que a gente veja os pontos fundamentais a respeito de quem é Deus, o Espírito Santo, e da obra que Ele está fazendo em mim e da obra que Ele está fazendo em nós. E amanhã eu quero continuar isso. Então hoje é só uma introdução e amanhã eu quero continuar para a gente falar a respeito de um homem cheio do Espírito Santo que a Bíblia apresenta, que funda uma comunidade que gira em torno da pessoa do Espírito. Então, como ser uma comunidade que gira em torno da pessoa do Espírito? Que é uma comunidade pneumática. Então, amanhã eu quero falar disso. Amanhã a gente vai falar de Barnabé e Antioquia. Então, o modelo da igreja de Antioquia para uma comunidade que gira em torno do Espírito. Mas hoje eu quero lançar algum fundamento, então eu não vou pregar assim de forma muito usual. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai construir a partir deles. Mas antes disso, antes da gente abrir a Bíblia, eu queria falar dos livros que eu trouxe, gente. E assim, são duas coisas muito importantes. Quando vocês... Onde que vão ficar os livros mesmo, Caio? Você falou? Lá? Ah, tem uma lojinha ali. O pessoal sabe onde é lá. O pessoal sabe onde é a lojinha. Mas são duas coisas. Primeira coisa, quando vocês... o meu intuito ao trazer os livros que a pregação e tudo que a gente anotar e o tempo que a gente vai ter aqui junto, seja durante as ministrações ou seja nas mesas que a gente tiver, que é a coisa mais interessante para mim, na verdade, mas a gente não consegue transmitir totalmente ferramentas para que vocês continuem construindo a partir do que a gente estabelece numa conferência. Então, um momento de conferência, um ambiente de conferência é um tempo justamente para conferir o que Deus está fazendo e conferir o que Ele quer fazer. Então, a partir disso, a gente começa a construir a partir do que Deus está falando quando a gente se reúne para ouvir Ele. E para isso, eu considero que a literatura é a principal das ferramentas quando a gente quer construir algo sólido. Deus, quando Ele decidiu a forma pela qual Ele quer nos ensinar a partir do que a gente se baseia, Ele não deixou para a gente um podcast, Ele não deixou para a gente um vídeo no YouTube, Ele não deixou para a gente, podia ter, dado um jeito de falar, gente, eu estou deixando aqui um livro para vocês, mas a partir do ano tal, a mídia vai ser essa daqui. Não, é livro. Deus deixou um livro para a gente ler. E a partir desse livro, outros livros são escritos que eles são tidos como ferramentas para que a gente consiga aplicar as escrituras na nossa vida e na nossa comunidade. Então, eu trabalho numa editora de livros, que é o Temélios. Eu queria muito ter trazido camiseta também, mas eu só trouxe livro. Camiseta não é bem uma ferramenta, né? Mas tudo bem. É bonito. O que eu ia falar? Livros. Então, eu trouxe vários livros. O Caio me deu 3 aqui, que são os principais, eu acho. Não são os principais, não, mas assim, a coisa mais completa que a gente tem, que a gente lançou no Temélios até hoje, que eu acho, é esse livro do Ale aqui. Na verdade, são 3 livros, é um box com 3 livros, e o box se chama Andando com Deus. Então, tem 3 livros dentro dele. Fome por Deus, Renovação de Mente e Andando em Família. Nesse livro aqui, gente, tem tudo. Tem princípio para busca por Deus, para perseguir a presença do Senhor, tem princípio de renovação de mente, como o segundo livro fala. O terceiro livro tem escatologia, tem a nossa vida à luz do dia do Senhor. Então, é um manual tanto individualmente para essa busca para a presença de Deus, mas um manual coletivo. Quando a gente chega no terceiro livro, que é o Andando em Família, que eu acho que é o principal dos 3, assim, a gente tem um resumo do por que a igreja existe nessa era.
Por que a gente faz igreja? Por que a gente é igreja? Por que a gente vive igreja, insiste nesse negócio que dá tanto trabalho? Então eu queria muito recomendar, eu acho que tem poucos desse aqui do Andando com Deus. Se você falar assim, cara, esse aqui, gente, dá para você juntar com 3 amigos e rachar, e daí vocês fazem, como que chama? Rodízio de livro, revezamento de livro. Mas a gente lançou separado só o primeiro livro desse box, que é o Fome por Deus. Então você fala assim, eu quero comprar só o Fome por Deus. Esse aqui é exatamente o primeiro livro do box, tá bom? Então você fala assim, vou comprar o box e o Fome por Deus. Você vai ter um livro repetido. E tem vários outros livros lá, tem Avivamento ou Morte, tem... depois o Caião vai saber falar de tudo dos livros lá para vocês. Não é não? E esse aqui do Carl Russell se chama Ensina-nos a Orar, que é um manual para a vida de oração. Se alguém aqui já leu, mas é um manual para você desenvolver ou começar a sua vida de oração sem muita complicação. Eu amo esse livro aqui e tem muitos outros lá. Passem lá, por favor, porque eu falei que eram 2 coisas, né? A primeira é deixar ferramentas a partir das quais a gente pode construir, e a segunda é que vocês me ajudam muito. Eu estou começando na empreitada aí de querer ter filho. E, gente, o Cantarino, ele tem um trunfo na mão dele. Que toda vez que ele vai anunciar livro, ele fala assim, olha, gente, eu estou vendendo esses livros aqui, e quem comprar esse livro vai estar investindo no Ministério João que a gente tem. E todo mundo acha que é um Ministério de Ação Social. Daí ele fala, não, gente, é meu filho. Então você está investindo... Eu estou doido para ter esse trunfo. Por enquanto o meu estou começando a tentar. Está vindo aí. Né? Mas vocês ajudam muito, tanto o Ministério Temélios, né, quanto a minha pessoa. Amém, gente? Vocês passam lá depois, então? Fica muito feliz. Agora vamos lá. Abre a Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Pai, nós te damos graças. Nós oramos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós nos achegamos ao Senhor hoje. Nós nos achegamos ao Senhor em comunidade. Nós te honramos, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado porque o Senhor está aqui preenchendo não somente o nosso interior, mas preenchendo as lacunas que existem entre nós. O Senhor preenche indivíduos e o Senhor preenche a sua comunidade. O Senhor enche a sua comunidade. O Senhor é o Espírito da verdade que nos ensina a respeito de todas as coisas. O Senhor é o Espírito de adoção de filhos que nos transforma de órfãos a filhos de Deus. O Senhor é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e da mesma forma também nos ressuscitará. O Senhor é o Espírito de sabedoria e de revelação que nos ensina quem Deus é, que ilumina os olhos do nosso entendimento para que vejamos a glória do Pai que brilha na face do Filho. O Senhor é aquele que a imagem que nós recebemos de Deus, que nos transforma de glória em glória. O Senhor é o amigo fiel, inseparável, aquele que esse versículo que a gente leu diz que estará conosco, que está com a gente para sempre.
Nós queremos receber do Senhor, nós queremos ouvir do Senhor, nós queremos perceber o Senhor nessa noite, nós queremos inclinar os nossos ouvidos para te ouvir, inclinar o nosso coração para receber do Senhor, deixar que fluam de nós esses rios de águas vivas que jorram para a vida eterna, porque o Senhor habita dentro de nós. Senhor, abre os nossos, ilumina os nossos olhos para entender o absurdo que é ter Deus, o Espírito, morando dentro de nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Não nos deixa apagar o seu fulgor, nem te entristecer, mas repousa sobre nós. Repousa sobre nós como o Senhor repousou sobre os seus discípulos, estavam todos reunidos num só lugar. O Senhor os encheu. Nos enche hoje também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existem alguns fundamentos, alguns pregos que a gente precisa bater assim, quando a gente vai falar a respeito do Espírito Santo, que se referem à Trindade como um todo. Então existem muitas dúvidas a respeito do Deus que é três e também é um, e isso não é de hoje. Então não é de hoje que existem dúvidas a respeito da Trindade. Na verdade, os concílios, todas as reuniões da igreja ao longo dos séculos, a maioria delas, na verdade, principalmente nos primeiros séculos da igreja, elas aconteciam por conta de divisões de opiniões que tinham a respeito da Trindade. De Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Eram dúvidas a respeito de cristologia, quem Jesus era, qual é a natureza de Jesus, e dúvidas a respeito do Espírito, do papel do Espírito nessa comunhão trinitária. E assim, essas dúvidas, quando a gente vê erros teológicos, heresias, elas perduram ao longo do tempo. Elas foram resolvidas com boa doutrina, mas heresia e erro teológico sempre muda de forma, consegue se adaptar e de repente a gente tem, a gente tem várias bizarrices, assim, principalmente quando é dito a respeito do Espírito Santo. Porque um erro é considerar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e que isso significa que o Espírito Santo seria menos Deus que o Pai ou menos Deus que o Filho. Que ele seria uma espécie diferente de divindade. Isso não é verdade. E essa pessoalidade do Espírito, ela deveria, como eu disse aqui, ela deveria nos estarrecer, deixar a gente alucinado, tipo, como é que a gente acabou de ler um versículo que diz que o Espírito Santo habita com a gente. E a gente, lendo as Escrituras, vê que o Espírito Santo habita dentro de nós. Como? Gente, uma coisa. Não tem como ficar embasbacado com essa informação. Na verdade, a única forma de não ficar embasbacado, de não ficar assombrado, é: ou eu não sei quem Deus é, ou eu não sei quem eu sou. Porque uma vez que eu sei quem Deus é, que Deus é completamente santo, completamente separado do pecado, completamente glorioso, o Deus que eu leio a respeito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aquele que é rodeado. Tem um texto em Timóteo que fala que o Senhor, ele está envolto em glória e majestade. Ele está envolto em santidade. E geralmente a gente entende santidade simplesmente como um apartado do pecado, né? Mas Deus é santo antes do pecado. Deus é santo antes que houvesse pecado. Ele é santo de sempre e para sempre. E a santidade de Deus, a imagem que a santidade de Deus evoca, principalmente a partir do Êxodo, o elemento que está sempre relacionado à santidade de Deus é fogo. Então Deus está envolto em um furacão de santidade, um furacão de fogo.
que faz com que ninguém consiga se aproximar dele. Por quê? Ninguém consegue pegar um GPS e chegar até onde Deus está, mas não é só isso. É que mesmo se a gente conseguisse, nós não conseguiríamos nos aproximar tamanha santidade de Deus, porque Deus não é criatura, Deus é criador. Deus não é... Só que de repente, esse Deus que se assentou sobre o Monte Sinai, fez ele pegar fogo. O Espírito Santo, que lá em Atos, chegou um casal e falou assim, olha, a gente vai falar disso amanhã, né? Mas eu dando spoiler já. Mas chegou um casal lá chamando Ananias e Safira e falou assim, olha, a gente vendeu um terreno, a gente queria doar para a igreja, a gente é bonzinho demais. E daí ele falou assim, nossa, que coisa boa, né? A gente está aceitando doação, né, para pregar o evangelho. E isso aqui é tudo o valor que vocês conseguiram, né? Isso aqui é tudo. Tudinho. A gente conseguiu R$150, era isso. O pessoal estava pagando pouco, foi isso aí que a gente conseguiu mesmo. Aí o Pedro fala assim, vocês acham que vocês estão mentindo para mim? Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Então, é ralo para vocês. É cova. Foro de cova, foro de Vasco da Gama. Morreram, porque mentiram para o Espírito Santo. Agora, esse Deus Santo, considerei quem Ele é. Mas eu posso pensar assim, cara, Deus é santo, Ele é incrível. Ele é glorioso, Ele é apartado, Ele é separado. Mas eu não sou tão ruim também. Eu acho que ele gostaria de morar dentro de mim. Aí a mesma Bíblia que diz que Deus é santo e apartado, vai virar a câmera para você e falar assim, ó. Pecador, miserável, desgraçado, rebelde contra Deus, inimigo de Deus. Quando a câmera da Bíblia vira para você, a primeira coisa, a primeira impressão que é, sabe, se tivesse uma câmera assim que se apontasse para as pessoas e ela desse a primeira impressão assim pela expressão facial, pelos movimentos, a câmera da Bíblia virou para você, inimigo de Deus, inimigo de Deus. E a gente é feliz em ler Romanos 8 e pensar assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Não é maravilhoso saber que Deus é por nós? Quem vai ser contra eu? O diabo? Deus é comigo. Agora, e se Deus é contra nós? Quem será por nós? Quem poderá nos defender? Nem mesmo o Chapolin Colorado. E a primeira notícia que a Bíblia dá pra gente é que Deus é santo e Ele é contra nós. Essa é a primeira. Se você ler 2 capítulos ali, nossa, está criando as coisas, que coisa maravilhosa, sol, lua, que coisa maravilhosa. Daí chega no terceiro, contra, sai, maldição, vai viver a vida. Tu pecou. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora, considerando essas duas realidades, como pode Deus morar dentro de mim? Como pode esse Deus, o Espírito Santo, que é plenamente Deus, como Pai e como Filho, habitar dentro de mim, pobre, miserável e pecador? É claro que a gente vai chegar na obra do Espírito, mas a notícia é que Ele não simplesmente vem morar dentro da gente. O Espírito Santo não, vai lá, Ele vem cumprir o papel, fazer a tarefa dele, não. A obra de Deus que Ele faz em nós é extremamente relacional. Então, o Espírito Santo, para poder morar em nós, Ele não dá só uma faxina, limpa um pouquinho, porque não é que está sujinho dentro da gente. A gente, às vezes, trata o pecado como se fosse uma manchinha na nossa roupa. O pecado é uma manchinha na nossa roupa, é só passar um Vanish Poder O2 que sai. Não, o pecado é veneno nas veias. E olha que incrível. O pecado sendo veneno nas veias, Deus não se contenta em simplesmente dar um antídoto. Ele troca as veias, troca o sangue. Ele não faz uma limpeza rápida no nosso coração.
Ele troca o nosso coração. Ele substitui um coração de pedra por um coração de carne. Tanto que o nome disso na Bíblia, a doutrina, é a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento, que é tão absurda que um mestre da lei, quando estava conversando disso com Jesus, falou assim: mas como é que eu faço para voltar para a barriga da minha mãe, para nascer de novo? O que eu tenho que fazer? Não, a obra dele é te fazer nascer de novo. E ele não te faz nascer de novo e fala assim: vai, melhora, faz um curso de coach e começa a mudar a sua vida. Não, e a obra, a graça dele que te salva e te faz nascer de novo, continua te ensinando a como viver a partir do novo nascimento. Então olha que parada. Então, eu já estou indo para a obra do Espírito antes de falar da pessoa dele, né? Eu quero focar aqui na pessoa do Espírito. E você que está anotando, vai ser muito bom que eu vou falar bastante coisa. Mas quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, dentro dessas dúvidas a respeito da Trindade, gente, deixa eu cronometrar aqui para eu não falar demais. Aí. A gente precisa reconhecer que a Trindade é composta por 3 pessoas. E aqui a gente não pode confundir pessoa simplesmente com um indivíduo. Porque existe uma pessoa na Trindade que é um ser humano. Nós temos um representante na Trindade que é homem, que é Jesus. Mas as 3 pessoas da Trindade são pessoas. O que isso quer dizer? Que eles têm pessoalidade. Pessoalidade. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. E no que implica ter pessoalidade? Isso é muito importante, porque geralmente, além de considerar o Espírito como a menor pessoa da Trindade, tem até um livro do Francis Chan que se chama O Deus Esquecido, a respeito do Espírito Santo. Quando ele não é, muitas vezes as pessoas tratam o Espírito Santo simplesmente como sendo o poder de Deus. Então, quem é o Espírito Santo? Na verdade, tem um autor chamado Richard Lovelace, que eu até vim. Cara, foi muito incrível, assim, quando eu descobri o tema da conferência. Eu vi que vocês tinham me marcado lá e vi as mensagens que a Pérola mandou. E daí a respeito do Espírito Santo, assim, uma conferência só a respeito do Espírito Santo. E daí eu vim lendo um livro que se chama Dinâmica do Espírito. E tem um capítulo só falando da pessoa do Espírito Santo. E eu esqueci porque eu estava falando desse capítulo. Uma hora eu lembro. Gente, eu estou muito esquecido. Ah, tá. Porque ele fala justamente a respeito dessa pessoalidade do Espírito. E ele fala que no inglês existe um costume, quando as pessoas vão se referir ao Espírito Santo, de usar it ao invés de him. O que isso quer dizer? É como se eles tratassem do Espírito Santo como isso ao invés de ele. Isso é genérico, tá? Não é todo norte-americano que faz isso, mas existe um costume de falar it. É como se eu fizesse essa caixa. O Espírito como se fosse uma coisa e não alguém. Por quê? Porque existe um vício em considerar o Espírito Santo apenas como o poder de Deus. É uma energia de Deus. É uma força de Deus. É uma coisa meio fantasmagórica, uma parada meio... é o Espírito que está aqui, que é... Quando o Espírito está, é porque o poder de Deus está atuando, mas se relacionar com o Espírito como sendo o poder de Deus é despessoalizar o Espírito. É tratar ele como uma coisa e não como uma pessoa. E o que uma pessoa tem? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um ponto de partida para isso que a gente está falando, que o Espírito é um. O Espírito é um só. Então, em Efésios 4, versículo 13 e 4, diz assim: procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito. Tem outro texto que está em 1 Coríntios 12, que fala: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer, pois um só é o Espírito. Quando a gente olha, às vezes a gente considera também que tem textos como em Apocalipse que fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus.
Ou em Isaías 11, que fala do espírito de fortaleza, o espírito de revelação, o espírito de sabedoria. Ou até Efésios mesmo, que fala o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Algumas pessoas podem cair no erro de achar que existe um espírito que é de sabedoria, existe um espírito que é de revelação, aí existe um espírito que é de fortaleza, aí existe um espírito do temor do Senhor, e lá tem 7 espíritos diante de Deus no céu, e a Trindade agora tem 9 pessoas, né? Não é mais Trindade, é 7 mais 2. Só que a representação dos 7 espíritos de Deus não quer dizer que existem 7 espíritos santos. Existe um só espírito, e essa representatividade dos 7 espíritos de Deus diante do trono quer dizer que esse espírito é completo, ele é pleno. Ele não é meio Deus, ele não é meio, ele é completo. E o mesmo Espírito é o que concede sabedoria, e concede revelação, e concede o temor do Senhor, e fortalece o homem interior. Então o Espírito é um só. O Espírito tem personalidade. O Espírito Santo possui elementos que são essenciais à pessoalidade. E olha isso aqui, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa que ele é. Em Isaías 40, a gente vê, eu vou ler alguns textos aqui, mas em Isaías 40 a gente vê que o Espírito Santo tem inteligência, ele tem uma mente, ele tem um intelecto. Olha o que Isaías 40 fala: quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos para ele? Por acaso alguma vez o Senhor precisou de conselhos? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? O Espírito Santo, ele não pode ser ensinado porque o intelecto dele é pleno. Ele é plenamente sábio. Ele é o Espírito de sabedoria porque toda a sabedoria procede dele. Todo conhecimento procede dele. Em Atos 15, 28 fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem preferência. Uma coisa não tem preferência, uma pessoa tem preferência. E no meio da reunião dos apóstolos, parece bem ao Espírito. Vocês não têm noção quanto essa reunião de Atos 15 é importante. É o que definiu até hoje como a igreja dos gentios e a comunidade, os judeus e a igreja gentílica se relacionam. Pareceu bem ao Espírito Santo que fosse de tal forma. Em 1 Coríntios fala: o Espírito Santo investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Isso no presente. Ele não diz assim: o Espírito Santo investigou todas as coisas de Deus e ele sabe tudo e ele pode compartilhar com vocês. Porque olha o paradoxo que a gente cai. Olha a grandeza de Deus e do conhecimento trinitário que gira em torno deles desde a eternidade passada até para sempre no futuro. Porque Deus, ele é onisciente, não é, gente? O que quer dizer Deus ser onisciente? Que ele sabe todas as coisas, certo? E Deus é infinito também. E o Paulo está falando: o Espírito Santo investiga as profundezas de Deus. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que Deus nunca acaba, Deus é infinito. Por bilhões e bilhões de anos na eternidade, a gente vai continuar sendo surpreendido com a nova face da glória de Deus que a gente nunca viu. E ao mesmo tempo ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas será que o Deus que sabe todas as coisas conhece plenamente o Deus que é infinito e nunca acaba? Ou será que esse conhecimento é contínuo e eterno, até mesmo dentro do relacionamento da Trindade? O Espírito Santo investiga, ele continua investigando e ele continua compartilhando. Então ele é um Espírito, o Espírito Santo ele pensa, ele não precisa de orientação de ninguém, parece bem a ele, o Espírito Santo investiga. Uma outra coisa que identifica a pessoalidade do Espírito é que ele tem vontade. No Salmo 106 diz assim: os israelitas rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés, irritado, agiu e falou sem refletir. É interessante nesse Salmo 106 porque ele não fala que eles pecaram simplesmente contra a autoridade de Moisés, ou que eles pecaram contra Yahvé, mas eles pecaram contra o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tinha uma vontade, e eles foram contra a vontade do Espírito de Deus. Em Atos 13, no versículo 2, que é um texto que a gente vai abrir amanhã também, fala: o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo.
No meio de uma reunião de oração. Pensa, eu não quero me delongar muito para que a gente tenha tempo aqui no final dessa reunião para a gente buscar o Espírito Santo juntos. Mas pensa, no meio de uma reunião de oração onde a gente está buscando o Espírito Santo. De repente ele fala: me separem o Eric e a Evelyn e mandem eles para o interior da China. Cara, mas do jeito que o Eric é, ele aprenderia mandarim, tipo assim, 2 semanas e estaria lá, né? Idiomas é com você? Idiomas é com a Evelyn? Em Atos 16, versículo 7 diz: porém, mais uma vez, o Espírito Santo os impediu. Olha isso, gente. O Espírito Santo falou assim: não, galera, hoje não. Hoje vocês não vão. 1 Coríntios 12, 11 diz: é o mesmo Espírito que dá os dons e Ele distribui como Ele quer. Ao mesmo tempo que o próprio capítulo 2 de 1 Coríntios vai falar assim: busquem os melhores dons com zelo. Ele fala assim: mas é o Espírito que distribui como Ele quer. Então você se empenha, você busca, você pede, você ora, você demonstra o seu desejo, mas você não controla Deus. É Deus que decide como as coisas acontecem. E é o Espírito Santo que distribui os dons, não segundo a minha força de vontade, não segundo o meu desempenho, não segundo a minha performance, não segundo porque eu usei as palavras corretas para falar e eu consegui convencer Deus, não, mas é do jeito que Ele quer. Então o Espírito Santo tem um querer, uma vontade, um desejo. E Ele faz de acordo com o desejo dEle, porque Ele é Deus e Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem sensibilidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. E sem noção que Deus habita dentro de nós e Ele nos vê. Ele não é um Deus impessoal que habita dentro de nós. Ele não é um Deus que habita dentro de nós e tolera a nossa existência. Ele não é um verme que está dentro da nossa barriga. Quando o verme está dentro da nossa barriga, ele se alimenta da nossa força vital, da nossa energia. Ele está dentro da gente, mas ele está sugando a gente. É um simbionte, é um relacionamento de troca. Eu dou alimento para ele e ele não me dá nada, né? Só me dá dor de barriga, o verme. Não. O Espírito Santo vê como a gente vive e ele se entristece. E se ele se entristece, ele se alegra. A sensibilidade do Espírito também ela é notada quando Paulo ele vai falar aos Tessalonicenses, ele fala assim: não apaguem o fulgor do Espírito. Não apaguem o brilho do Espírito dentro de vocês. Ou seja, esse entristecer do Espírito é equivalente a apagar o fulgor do Espírito, apagar o fogo do Espírito, apagar a chama do Espírito, a alegria do Espírito em ver a forma como discípulos de Jesus têm vivido, imitando a Jesus e fazendo até obras maiores que Ele, pelo poder do Espírito. Isso alegra o Espírito Santo. E a gente... imagina que a gente pode viver vidas que entristecem o Espírito porque ignora o relacionamento que Ele propõe para nós. E aqui, gente, quando eu falo da pessoalidade, a gente tende a ir de um extremo para o outro. Que é tipo assim, Deus é um Deus distante, o Espírito Santo é distante, beleza, Ele habita dentro de mim, mas é tipo energia, não é coisa muito relacional. De repente a gente descobre que o Espírito Santo é relacional, que Deus é relacional, que Ele habita dentro de mim, quer relacionar comigo, que Ele vê as coisas que eu faço, que Ele vê a vida que eu vivo e que Ele se importa com isso, que Ele tem sentimentos a respeito disso, que Ele tem vontades a respeito disso, que Ele quer ser consultado a respeito do jeito que eu vivo. E de repente a gente vai para outro extremo que é tipo assim, sei lá, jogar bola com o Espírito Santo. Joga a bola com o Espírito Santo. E ele vai, pega e devolve a bola para você. A gente tende a ter um relacionamento infantilizado com o Espírito. E daí vem uma parada um pouco estranha, assim.
Tipo, teve um pessoal da igreja gringa falando uma vez, o Espírito Santo, ele é muito engraçado, ele é azul, ele parece o gênio da lâmpada do Aladim. Aí você vai imaginar o Espírito Santo, que é o Will Smith, né? Azul ainda. Ou coisas como o famoso pregador escreveu num famoso livro sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo implorou para ele ficar na presença dele. E que eu não quero desmerecer a obra de ninguém, ou a pregação de ninguém, mas a gente precisa saber filtrar as coisas. Porque ao mesmo tempo que Deus é relacional e próximo, Ele é digno de honra. Eu não estou falando de uma reverência cega que simplesmente tem medo de Deus, mas é tanto medo que tem medo até de se aproximar e de ser íntimo. Eu não estou falando de você não ser você mesmo, de você invocar um personagem na hora de orar e de repente você não fala daquele jeito com mais ninguém, porque não, é temor de Deus, mas daí não tem amizade. Eu estou falando de uma reverência amorosa e uma reverência íntima que tem lugar para a amizade verdadeira e tem lugar para a reverência profunda. Esse é o tipo de relacionamento que Deus nos apresenta. Não é um Deus distante, que Ele é só rei, eu me achego diante dele. Fala assim, Senhor, senhoríssimo, meritíssimo Deus, eu estou aqui hoje às 19h30, tanto no pessoal quanto no profissional, para comparecer diante do Senhor, porque o Senhor é altíssimo. E eu não tenho nada contra as pessoas que aprenderam a orar desse jeito, mas às vezes a gente só reproduz um padrão e a gente deixa de ser nós mesmos diante de Deus. A gente não fala desse jeito com mais ninguém. Porque Deus não é só um Deus distante. Ele fala assim, olha gente, quando Ele olha para os discípulos, Jesus olha e fala assim, olha gente, eu não olho vocês mais como servos, eu chamo vocês de amigos. Vocês são meus amigos. E é um relacionamento que a gente precisa aprender a lidar, porque o nosso rei, o Senhor de todo o universo, é nosso amigo. E Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. O Senhor de todas as coisas quer intimidade comigo. E Ele não deixa de ser o Senhor de todas as coisas por ser íntimo meu. Ele não deixa de ser íntimo meu por ser o Senhor do universo. O Deus que sustenta o universo sustenta o meu fôlego e o meu coração ao mesmo tempo. O Deus que disse haja e tudo ouve, fala que eu tenho que me aproximar dele, e o Espírito que habita em mim me capacita a chamá-lo de Abba. Como uma criança de colo chama pelo seu pai. Gente, se cristianismo não é coisa de louco, eu não sei o que é. Que tem outras religiões, assim, o pessoal fala, eu sou muito louco, eu tomo um chá alucinógeno. E a gente que não toma? Ai, cara, incrível. Eu tava lá na reunião e baixou a entidade na senhora e ela, nossa, virou uma velhinha na minha frente, assim. Incrível, a mulher nova virou uma velhinha, parecia a mão, começou a fumar o cachimbinho dela. E daí, como é que foi depois? Depois a entidade foi embora. Interessante. Teve alguém que veio morar dentro de mim e não foi embora nunca mais. E ele não veio para trocar favor comigo, ele só veio para doar, e eu só para receber. E eu não fiz nada. Eu não comi farofa e nem tomei champanhe, não precisa dar nada para ele. Não precisei encruzilhada, ou trabalho, gente. Ou trabalheira, viu? Para conquistar a afeição da entidade. Na Bíblia, quando a gente olha, a gente vê como a pessoa do Espírito é referida, são usados pronomes pessoais para se referir a ele. Ele não é isso, é ele. É ele. E aqui eu quero que a gente... eu ia cair para a obra do Espírito, mas tem uns outros pontos aqui, porque existem vários versículos, eu vou tentar compartilhar isso aqui com vocês de alguma forma depois,
Mas em 1 Coríntios 12, 11 fala que o Espírito trabalha. Em Romanos 8 fala que o Espírito intercede. Inclusive em Romanos 8 fala que o Espírito adota. Em Atos 16 fala que ele proíbe. Em Atos 15 fala que ele decide. Em 1 Coríntios 2 fala que ele perscruta, que ele investiga. Em Atos 13 diz que ele fala. Em João 15 fala que ele testifica. Em Neemias 9, em João 14 fala que ele ensina, que ele consola, que ele reprova, que ele regenera, que ele chama os homens ao trabalho, que ele glorifica a Cristo, que ele guia em toda a verdade. Então o Espírito Santo trabalha. Ele fala, ele ensina, ele se entristece, ele interage, ele não é uma imagem, um ídolo impessoal. E em vários textos das Escrituras ele é distinto do poder. O Espírito Santo não é o poder de Deus, ele é Deus e ele tem poder. Inclusive, uma das coisas mais graves que são relatadas na Bíblia é uma coisa que eu tinha certeza que eu tinha feito durante a minha juventude. Eu não sei quem já passou por essa experiência, que é falar assim: eu já blasfemei contra o Espírito Santo. E eu tinha certeza que eu era destinado ao fogo mais ardente do inferno. Porque Jesus ensinando a respeito do Espírito Santo, logo depois de ter realizado sinais, os fariseus falam assim: olha, você está realizando isso aí é pelo dedo de Beelzebu. E Jesus fala: olha, qualquer ofensa que é dirigida ao Filho e ao Pai vai ser perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito, essa não vai ser perdoada, nem nessa era e nem na vindoura. Porque é justamente essa rejeição, esse comportamento reincidente de resistir ao único que nos pode fazer aceitáveis a Deus. Porque é o único que pode aplicar em nós os méritos da redenção conquistados por Cristo. E daqui eu quero entrar na obra do Espírito. E é claro que a gente não vai conseguir cobrir aqui tudo a respeito da obra do Espírito Santo, até porque eu não quero, como eu disse, me delongar muito, para que a gente possa ter um momento para buscar o Espírito, para orarmos juntos especificamente ao Espírito Santo. E esse é até uma outra dúvida, não sei, talvez se essa dúvida até tenha surgido em algum momento para vocês, mas vocês sabiam que na história da igreja, sabia disso? Na história da igreja, em alguns segmentos, foi considerado heresia orar para o Espírito Santo. Não sabia? Porque alguns segmentos teológicos vão falar que o padrão a ser seguido é que você ore ao Pai. Então você só pode orar ao Pai em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Você não pode falar com o Espírito Santo. São alguns segmentos mais fundamentalistas, assim, muito rígidos com relação à interpretação de alguns textos. Mas a gente vê que a Bíblia apresenta que o Espírito Santo ele pode ser sim consultado, que não existe nenhum problema em falar com o Espírito Santo, porque ele é, como eu disse, ele é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Filho. E ainda mais quando nós pedimos ao Espírito coisas que são concernentes ao seu ministério. Então, quando ele é chamado de Espírito de adoção de filhos, se eu quero falar de adoção, eu quero falar com aquele que adota. Se é aquele que distribui dons como ele quer, eu quero falar com o que distribui os dons. Se é aquele que confia aos nossos corações o temor do Senhor do qual ele é digno, eu quero pedir isso para ele. Assim como esses caras até não achavam que não podia orar nem para Jesus, na realidade. Só que eles não partiram do princípio que as orações registradas no Novo Testamento, elas não são feitas usualmente diretamente a Jesus, porque a maioria delas é feita por Jesus. E é interessante, né, uma parada que acontece às vezes, que a gente está orando, né, a gente às vezes vai empolgando na oração, a gente fala, Jesus, não sei o que lá, Jesus, daí termina a oração, Jesus, em nome de Jesus. Aí você fala assim, nossa, eu estou confundindo as coisas. E gente, e como eu estou falando aqui desde o começo, Deus é relacional. Quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, inclusive é obra do Espírito Santo interceder por nós, e o mesmo texto que está ensinando que o Espírito Santo intercede por nós, ele diz o porquê. Porque fala que nenhum de nós sabe como orar. Quem ora bonito, com palavras bonitas, recita poesia para Deus. Poesia da Adélia Prado, mineira de Divinópolis. Divinópolis é perto daqui? Não ia visitar ela. Eu amo a Adélia Prado. Mas recita poesia para Deus, é bom de palavras, não sabe como orar. A criança que agora
está começando a aprender a orar. Posição de oração. Papai do céu, muito obrigado por esse alimento, pelo Joãozinho da minha escola que bateu em mim, eu perdoo ele, em nome de Jesus, amém. Não sabe como orar também. Você que fala assim, eu não gosto de orar na reunião de oração, porque eu não sei como orar. Mas ninguém sabe. Mas eu não sei falar as palavras bonitas. Mas você não pode saber nem falar. E as nossas orações só são aceitas porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha que interessante. Que a gente geralmente imagina a intercessão do Espírito meio como acontece a intercessão de Jesus. Porque olha que doideira, a gente ora, não sabe orar. Nossas orações são aceitas porque tanto o Espírito quanto o Filho estão falando com o Pai a respeito do que a gente está falando. Então não importa quanto boas sejam suas palavras, interessa que você seja verdadeiro no que você está falando. Porque as suas orações só são aceitas não é pelo seu desempenho, é pelo desempenho da própria Trindade que quer muito recebê-las. Às vezes a gente bota muita fé na nossa oração, só que, gente, oração não tem poder. Quem tem poder é aquele que atende às orações. Então você não precisa fazer uma oração poderosa. Você pode fazer uma oração fraquinha, seca. Jesus, me ajuda. Deus aceita. Porque quem tem poder para responder oração é Ele. Deus aceita orações sem poder. Deus aceita orações fracas. Porque Ele não aceita pelos nossos méritos. Essa é a história do Evangelho. Mas para a gente ir encaminhando para acabar, eu quero falar de duas palavras que são chaves para o entendimento do ministério do Espírito Santo. Chaves, inclusive, para a gente entender o que a gente vai tratar amanhã, tendo tido essa introdução hoje. E a primeira palavra é justamente do versículo que a gente leu em João 14. A gente leu o versículo 16, não é isso? Foi 16 ou 26 que a gente leu? 16, vou ler de novo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro... Como está aí na Bíblia de vocês? Conselheiro. Quem está diferente? Hã? Advogado. Quem está diferente? Encorajador. Quem está diferente? Consolador. Tem alguém que está ainda diferente? Auxiliador? Não tem nenhum com a versão do auxiliador. Mas olha que parada interessante, né? Vamos continuar. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha agora João 14, no versículo 26. Mas o ajudador. Alguém está diferente de ajudador? Hã? Conselheiro. Consolador. A sua está encorajador? Encorajador. Vamos lá. Auxiliador? Boa. Essa que eu estava esperando, eu estava procurando. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. João 15, 26 fala, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então olha só, a gente viu que nas diferentes versões da nossa Bíblia tem palavras diferentes a respeito dessa mesma palavra no grego que está sendo utilizada para se referir ao ministério do Espírito Santo. E essa palavra é parakletos. Parakletos quer dizer convocado para estar ao lado. Agora eu que não sou professor de grego, vou dar uma aula de grego agora. Quando a gente fala que uma rua é perpendicular à outra, como que é? Tem uma rua aqui e tem uma rua como? Assim? Perpendicular é assim, não é? Sim ou não? Tem uma rua assim e tem uma rua que é perpendicular. E quando eu falo que uma rua é paralela? Tem uma rua assim e tem outra do lado, certo? Ela está no mesmo sentido, ela está ao lado dessa outra rua. Então esse para aí é mesmo para de paralelo. Convocado para estar ao lado. Kletos quer dizer chamado. Chamado. Então a palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito é aquele que é chamado para se colocar ao lado. Só que isso não quer dizer muita coisa. Isso quer dizer, sim, companhia, colocado ao lado. Mas aquele que é chamado para
ficar ao lado, é chamado para fazer alguma coisa, sim ou não? Ele não é chamado para ficar assim. E por que a palavra chamado para estar ao lado é traduzida como consolador, encorajador, auxiliador e tudo mais? Advogado, alguma versão estava advogado aí, não estava? Advogado. Porque o parakletos não é o verbo é parakalem. E a gente sabe que verbo indica ação. Então o verbo parakalem, ele é muito vasto. Então, nas diferentes traduções da Bíblia, nas diferentes versões da Bíblia, os autores foram colocando os diferentes sentidos de parakalem. Então, existe um sentido mais amplo, que é o Espírito Santo é aquele que é convocado para estar ao lado para consolar. Então, ele é chamado de consolador. E que tipo de consolo é esse que esse verbo parakalem chama? Então, a gente vê o uso desse verbo no sentido de consolar, não num consolo, como geralmente a gente imagina, que é tipo assim, tem alguém sentado aqui e você está consolando. Sabe quando você consola um cachorro? Sei lá, que ele machucou a patinha, você fala assim, tadinho, coitado. Mas o consolo do Paracletos, o consolo daquele que é convocado para estar ao lado para consolar, é um consolo que se identifica com o seu sofrimento, mas te coloca de pé para enfrentar os desafios da vida. O Espírito Santo Consolador, ele não nos visita na nossa tristeza e aumenta a nossa tristeza para que a gente fique cozinhando ela dentro de nós, sentindo pena de nós mesmos, e tadinho da gente, tadinho da minha história, e tadinho de mim por conta de tudo que eu passo. Mas o Espírito Santo dá poder para te colocar de pé. O Espírito Santo não vai ficar cozinhando as nossas tristezas, porque quem gosta de fazer isso é um outro espírito. Que Paulo vai instruir a respeito de quando disciplina fosse feita na igreja, porque a Bíblia ensina a respeito de disciplina, quando as pessoas são disciplinadas e até mesmo expulsas da comunidade. Paulo fala disso, Paulo fala de Alexandre, quando... Não era Alexandre, não. Fala de Alexandre o Latoeiro, que era inimigo dele, mas ele fala de um cara que tem lá na igreja de Corinto, que ele estava dormindo com a mulher do pai. Ele fala assim, entreguem ele para Satanás, para que o corpo pereça, mas a alma seja salva. Só que ele fala assim, a respeito de disciplina eclesiástica, mas não deixem que a tristeza seja grande demais. Porque quem gosta de que a tristeza seja grande demais é o espírito dessa era e não o Espírito Santo. Quem gosta que a gente se afunde em tristeza e melancolia é o espírito dessa era e não é o Espírito Santo. O próprio livro de 1 Coríntios vai falar no capítulo 7 a respeito de que existe uma tristeza que conduz ao arrependimento, mas existe uma tristeza que conduz à morte. É por isso que o Espírito Santo é tão relacionado à alegria. Por isso que a presença do Espírito comunica alegria, porque ele não comunica uma alegria falsa. Não comunica uma alegria de tipo assim, eu estou sofrendo de verdade, mas de repente eu venho... Sabe, como se fosse um entretenimento. É uma alegria verdadeira. Que Paulo ora em Colossenses capítulo 1, fala assim, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e sejam cheios de paciência e perseverança, e alegria indizível e cheia de glória. Então o Consolador, ele é chamado, colocado, ele se coloca ao lado. Ao mesmo tempo que ele habita dentro de nós, sabe por que ele se coloca ao lado? Porque, gente, esse púlpito pesa muito, dá para carregar sozinho, né? Com 2 mãos dá para carregar sozinho. Esse aqui com 2 mãos dá para carregar sozinho. Essa cadeira dá para carregar sozinho, com 2 mãos? Dá para carregar sozinho. Agora, aquele balcão ali dá para carregar sozinho? Lá, ó. Ele lá. Não dá, né? O Caião, dá para eu carregar ele sozinho? Mas nem se eu fosse o Cibam. Eu preciso de ajuda para carregar ele. Se ele desmaia aqui, não dá. Só se for arrastando, batendo na cabeça dele, na quina das coisas. Sabe por que o Espírito Santo é o convocado para estar ao lado? É como se alguém se colocasse de um lado de uma mesa de madeira maciça muito grande e a outra pessoa fosse convocada para se colocar do outro lado, porque é uma missão difícil demais para alguém conseguir sozinho. A obra da nossa santificação, a obra do enchimento da igreja, para que seja uma noiva sem mácula e sem ruga para o dia da vinda de Jesus, é uma obra que nós não conseguimos fazer sozinhos.
Nós não conseguimos nascer de novo sozinhos. Nós não conseguimos nascer de novo por melhora de comportamento, por ganhar mais dinheiro, por se tornar uma boa pessoa, uma pessoa melhor. O evangelho não é sobre se tornar uma pessoa melhor. É morrer e se tornar outra pessoa. Não pelos próprios méritos, mas pelo poder do Espírito Santo. A igreja não existe sem Espírito Santo. O cristianismo não existe sem Espírito Santo. Santificação não existe sem Espírito Santo. Sabe uma pessoa que você fala assim, meu Deus, é tão boazinha. Leva queijo e café lá em casa toda tarde. Só falta um detalhe. Só falta converter, só falta Jesus, mas é tão bonzinho. Inferno, vai para o inferno. Sem Jesus, nós vamos para o inferno. Sem o ajudador, o consolador, nosso destino é um inferno. Não existe um lugar separado para pessoas boazinhas à parte de Jesus. A obra do Espírito aplicando a obra da redenção em nós é a única saída para quem quer escapar da ira vindoura. E daí, eu não esqueci de falar um detalhe. Que essa palavra paracletos, o paracalém, o verbo, tem 4 significados principais. O primeiro é esse, o consolador. O segundo é o auxiliador, que é esse que pega do outro lado para ajudar numa missão que eu nunca vou conseguir fazer sozinho. E o mérito é todo dele, não meu. Toda vez que o Espírito Santo cai em Atos, é para empoderar os discípulos para testemunhar. Uma missão que eles nunca... Quando fala assim, existem homens aí que têm virado o mundo de cabeça para baixo, o mérito não é deles. Não é eloquência. Quando Pedro e João estão caminhando e tem um homem coxo lá na frente do templo, e ele fala assim, gente, me ajuda com alguma coisa. E ele fala assim, olha, a gente não tem ouro nem prata, mas o que temos, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E daí as pessoas começam a se aproximar como se tivesse uma coisa especial em Pedro. E ele fala assim, por que vocês estão olhando para a gente como se tivesse alguma virtude em nós? Não fomos nós que fizemos isso. Foi o Espírito Santo. Bum, ele começa a pregar em Atos 3. Então, auxiliador que faz o que a gente não pode fazer. E até o que a gente pode fazer. O mérito é todo dele. A terceira expressão da palavra paracalém é auxiliador. Auxiliador não, o advogado. Então, consolador, ajudador ou auxiliador e advogado. E essa mesma palavra, paracletos, é usada para se referir a Jesus lá em 1 João 2, que fala que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Só que o Espírito Santo, assim como Jesus, não está tentando convencer o Pai, como se o Pai, Deus o Pai, fosse um Deus mau, é o Deus do Antigo Testamento, que daí depois que o Filho nasceu, que é Jesus, ele começou a amaciar o coração, ele virou um Deus bom do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. E ele não está contra a gente. A partir do momento em que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Porque quando ele olha para nós, não olha segundo o pecado que está em nós na queda, mas olha segundo as lentes do sangue de Jesus. Ele vê Jesus. Vocês são aceitos, porque quando eu olho para vocês, eu vejo através do Filho. O Espírito Santo, ele advoga a nossa causa no sentido de nós não sabemos como orar, então ele faz nossas orações aceitáveis diante de Deus. É como se nós fôssemos chamados para nos defender diante do juiz de um crime que nós realmente cometemos. A gente não tem palavras para explicar para o juiz o porquê a gente merece ser absolvido, porque a gente não merece. Então, de repente, alguém paga pelo crime que a gente cometeu, e um outro alguém, junto com esse que pagou, começa a explicar as palavras que a gente nunca conseguiria dizer para esse que agora nos aceita e não nos condena. E a última palavra, que essa é a mais aplicada com relação à palavra paracletos, é o encorajador. Aquele convocado para estar ao lado e encorajar. O encorajador, o paracletos, era inclusive uma profissão na Grécia Antiga. Vocês já assistiram filme de guerra? Quem já assistiu filme de guerra, assim, Sempre antes da batalha final, da batalha importante, vem um cara fazer um discurso.
E esse cara faz um discurso tão empolgante. Senhor dos Anéis é maravilhoso. Tem discurso no Senhor dos Anéis antes da guerra? O Retorno do Rei? Eu acho que não tem não, né? Mas tá, outro filme de guerra. Frases de efeito. Não, mas tem... Existe nos filmes alguém que vem discursar. Geralmente é o comandante, ou geralmente vem um cara e faz um discurso e fala a respeito para as tropas. Hã? Coração Valente. Perfeito. Alguém já assistiu? Amém. E as tropas começam a bater as espadas nos escudos, ou bater as lanças no chão, e eles estão prontos para ganhar a guerra, porque alguém encorajou eles e tirou o medo do coração deles para que eles fossem para a guerra. O Espírito Santo é o encorajador. É ele que desfila no meio das fileiras das tropas da igreja, tirando todo o medo da morte, o medo do fracasso, o medo de ser abandonado, o medo da orfandade, o medo de ser rejeitado por Deus. E ele discursa ao nosso coração falando assim: não tenham medo. Quando os discípulos ficaram sabendo que outros discípulos tinham apanhado por causa do testemunho de Jesus, eles se reuniram e eles oravam ousadamente: Senhor, dai-nos ousadia para curar e testemunhar a respeito de quem o Senhor é. E tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito. O Espírito tem coragem para nós. E o próprio Paulo, quando ele escreve, fala assim: se alguém tem falta de coragem, eu não lembro se é Paulo ou se é Tiago, se alguém tem falta de coragem, peça a Deus que o dá abundantemente. O Espírito Santo tem coragem o suficiente para vencer os seus medos. E a segunda palavra, que é muito rápido, a gente falou de Paracletos, esses 4 sentidos, porque a gente vê tantas versões a respeito na nossa Bíblia, mas a segunda palavra é Arrabon. Em Efésios 1, versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo ele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Romanos 8, 23 diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção dos nossos corpos. Essa palavra Arrabon é justamente a palavra penhor que Paulo usa em Efésios 1. E hoje, esse Arrabon é como se fosse a primeira parcela que garante o pagamento de todas as outras. Eu não sei quem aqui já comprou algum eletrodoméstico no Ricardo Eletro, na Magazine Luiza, o que mais que tem? Casas Bahia. E quando você vai ver a parcela, está lá 1 mais 17, não tem isso? Não são 18 que a galera fala, é 1 mais 17. O que é esse 1? A entrada. Porque a entrada é o que garante para o vendedor que você vai pagar todas as outras parcelas. Pelo menos deveria ser assim. E essa entrada é justamente o penhor. Paulo está falando, tanto em Efésios quanto em Romanos, que o Espírito Santo é a primícia da nossa herança. E ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é que garante que Deus não vai deixar as coisas sem resolver. Nem em mim, nem aqui. Porque a obra que Ele começou em mim, Ele é fiel para terminar. E a garantia é que Ele não ficou falando o que eu deveria fazer. Ele veio morar dentro de mim, para que a obra fosse começada e terminada. Só que além disso, o Espírito Santo é a primícia da nossa herança. Porque assim como Ele nos fez novas criaturas, o mesmo Espírito há de fazer uma nova criação. Assim como Ele redimiu as nossas vidas, Ele há de redimir o mundo todo. Assim como Ele ressuscitou Jesus dos mortos, meu corpo não vai permanecer deitado numa sepultura. Essa terra não vai continuar sendo habitação de injustiça. Sejam injustiças sociais, injustiças políticas, o efeito do pecado no mundo tem um dia para acabar. E é o Espírito que está aqui nessa reunião que garante que esse dia não vai ser postergado.
Só para puxar o gancho da aula que vem, da pregação de amanhã, que é tipo uma aula mesmo, né? Desculpa, gente. Mas amanhã é a pregação mesmo. Mas só para puxar um gancho da pregação de amanhã, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo começa a instruir a igreja a respeito de como vai ser a volta de Jesus. Ele começa a falar, olha gente, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados, começa a falar de tudo mais, como é que vai ser. E ele termina esse trecho, termina o capítulo falando assim, encorajem uns aos outros com essas palavras. E adivinha que palavra que é que ele usa para encorajar? Parakalem. Ele está falando, quando vocês pensarem na vinda de Jesus, estendam o ministério do Espírito Santo uns aos outros, para que vocês não tenham medo. O ministério do Espírito não é individual, ele é coletivo. É uma comunidade cheia do Espírito, porque tem indivíduos cheios do Espírito. Então eu queria, para a gente encerrar essa reunião, que a gente buscasse o Espírito Santo agora. Que a gente pedisse pelo Espírito Santo. Jesus mesmo disse, será que um pai daria uma pedra para um filho que pede pão? Será que ele daria uma cobra para um filho que pede peixe? Se vocês que são pais maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, será que Deus não dará a vocês o Espírito Santo àqueles que pedem? Irmãos, mesmo que nós recebamos o Espírito Santo, no momento em que nós cremos em Jesus, em que nós recebemos Ele por esse batismo de fé e nas águas, o Espírito quer nos encher continuamente e Ele quer que a gente tenha uma experiência comunitária de enchimento. Então eu não quero que a gente force nada agora, eu só quero que a gente foque o nosso pensamento e as nossas palavras em Espírito Santo, enche ao meu coração e enche essa comunidade.